Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hora da Virada. Nesse canal, todos os dias, eu posto vídeos com reflexões bíblicas para edificar a minha vida e a sua vida. Vídeos que nos enchem de esperança e também vídeos que nos desafiam a mudar a nossa caminhada. Porque muitas vezes são pequenas decisões, pequenos passos diferentes que nós damos, que já muda todo o contexto da nossa vida. E eu acredito que tudo parte da nossa mentalidade. Então o objetivo desse canal é esse. Se você não me conhece ainda, meu nome é Roberta. E o objetivo desse canal é nós mudarmos a nossa mentalidade com reflexões bíblicas para a gente fazer viradas na nossa vida. Porque eu acredito que não muitas vezes a gente faz uma grande virada na nossa vida, né? Mas as decisões do nosso dia a dia, as pequenas decisões, elas vão nos dando uma transformação de vida. E o intuito desse canal é esse, são as viradas que a gente pode fazer na nossa vida, as pequenas decisões que mudam a nossa realidade. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos fazer uma reflexão a respeito do choro. E eu quero te fazer uma pergunta, quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para ti. Você é aquele tipo de pessoa que chora por qualquer coisa, que é muito sensível? Geralmente as mulheres, né, têm mais a tendência de ser mais sensíveis e chorar, por se ofender fácil, né? São mais sensíveis. Eu vou confessar para vocês que eu era uma pessoa assim muito sensível. Qualquer coisa eu desabava assim chorando, né? Qualquer coisa que eu me sentisse ofendida eu tinha que às vezes até me esconder assim para chorar, né? Se não dava para chorar publicamente. Com o passar do tempo eu fui modificando, né? E hoje em dia, a gente vai ficando assim mais casca grossa, como dizem, né? Não sei se essa expressão é mais aqui do sul, mas tem essa expressão, assim, que a gente vai ficando com o tempo mais casca grossa. E isso aconteceu comigo, né? E acredito que aconteça com muitas pessoas, né? Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais resistente, nem tudo nos abala, né? Mas o fato é que, assim, muitas coisas na nossa vida, né, nos magoam. Às vezes, as pessoas mais próximas a nós são as pessoas que a gente nutre mais expectativas e elas nos magoam, né? E o vídeo de hoje, eu quero fazer uma reflexão contigo em relação a isso. Porque com o passar do tempo eu comecei a pensar assim, qual o lugar certo que a gente deve depositar o nosso choro? Porque a gente acaba tendo tantas expectativas com as pessoas, né? E não que isso a gente tem sim, né? Nas nossas relações, a gente tem anseios, não que seja errado, mas as pessoas sim nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas, as expectativas das pessoas. Então, o foco é que a nossa expectativa ela não deve estar em outra pessoa, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, por mais que a gente chore no ombro, né? Chore para outra pessoa, dificilmente essa pessoa vai conseguir resolver e solucionar nosso problema, né? Muitas vezes a gente acaba até se expondo demais, né? Ou até a gente se expõe e se coloca numa posição de fragilidade, de autopiedade, né? E às vezes a gente, dependendo da pessoa que a gente se expõe, a gente acaba desenvolvendo uma imagem para essa pessoa como se a gente fosse super dependente, né? Super dependente emocionalmente, né? E de fato acontece, né? De fato acontece quando a gente acaba tendo essas atitudes. E nesse vídeo eu quero te encorajar para chorar no lugar certo. Eu pessoalmente, hoje em dia, dificilmente eu choro para outras pessoas. Isso é uma característica que com o tempo eu desenvolvi. Nem sei se foi algo pensado,
ou se foi algo que naturalmente foi se desenvolvendo esse comportamento em mim, porque antes eu chorava assim muito na frente das pessoas, né? E de um tempo pra cá eu percebi que não adiantava chorar na frente das pessoas, né? Ninguém ia resolver o meu problema. Claro, às vezes a gente pode ter uma amizade com uma pessoa e se abrir, não tem problema nenhum com isso. Mas hoje em dia, claro, às vezes se eu tô num culto ou numa pregação e a palavra me toca, eu não vou engolir meu choro, né? Eu sou sensível ao Espírito Santo. Mas para desabafar problemas e expectativas, hoje em dia eu adotei uma outra postura. Eu vou aos pés de quem resolve o meu problema. Eu vou diretamente aos pés de Deus, de Jesus. Eu choro muito na presença de Deus, né? Com os meus exponho as minhas lutas, ou até mesmo a própria presença de Deus me constrange, né? De alegria. Eu sou muito chorona, então eu acabo chorando. Mas nesse vídeo eu quero te encorajar a não expor os teus sentimentos para quem não resolve o teu problema. E não tem problema nenhum a gente chorar. Chorar é muito bom, né? A gente alivia, assim, parece que dá um alívio na nossa alma a gente chorar. Mas a gente tem que saber o lugar certo que a gente vai depositar e que a gente vai colocar o nosso choro. Vamos ler uma parte muito interessante da Bíblia, ela é bem conhecida. Tá no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, não, no capítulo 5, desculpa, no versículo 4. Diz assim, olha, é as bem-aventuranças de Jesus. De repente você já ouviu falar aquela bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus, reino dos céus. E aí vai falando, né, bem-aventurados. Mas a gente vai se focar nesse versículo 4 que diz assim, ó, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Olha que maravilhoso, né? Jesus mesmo disse, felizes os que choram, né? Muitas vezes a gente tem essa cultura, principalmente para os homens, né? Ai, é feio chorar. Às vezes os meninos são pequenos e os pais dizem, engole o choro, o homem não chora. E Jesus fala justamente o contrário, felizes os que choram. E aqui ele não coloca gênero, né? Felizes os homens que choram, felizes as mulheres que choram. Chorar alivia a nossa alma. Chorar é uma coisa muito boa, né? Mas a gente precisa saber onde a gente chora. Porque quando a gente chora para outra pessoa, o nosso choro ele não vira esperança. Mas se a gente chora na presença de Deus, aquele choro, ele se transforma em esperança, em expectativas de um futuro bom. E dentro de nós, a gente tem aquela certeza que a gente chorou no lugar certo e que Deus está cuidando de nós. Então, esse vídeo é para isso, tá? Para nos incentivarmos a chorarmos no lugar certo, que a gente possa depositar a nossa esperança, a nossa confiança aos pés de quem resolve os nossos problemas. E assim também blindar, proteger as nossas emoções, proteger as nossas expectativas, não nutrir falsas esperanças, né, de expor as nossas emoções para quem não resolve o nosso problema, porque a gente vai diretamente na fonte daquele que resolve tudo na nossa existência. Se esse vídeo te abençoou, te edificou, compartilha com mais pessoas, dá o teu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas, se inscreve nesse canal, coloca nos comentários como que é para ti essa questão do choro. O que você pensa sobre isso? Abraço e até o próximo vídeo.